expor as Sagradas Escrituras na continuidade da série expositiva que o pastor Ivan vem desenvolvendo aqui na igreja. Confesso aos irmãos que estou bastante gripado, tive muita dificuldade para hoje estar aqui, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, tenho certeza que o Senhor vai me ajudar, vai nos ajudar para que possamos compreender a sua santa palavra. Amém? Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, o verso 13 e 14. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. É um texto muito conhecido, onde Jesus vai falar acerca dos dois caminhos, das duas estradas. Que diz a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, a tua igreja, o teu corpo, para adorar e exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Deus, obrigado, Senhor, por este grande privilégio. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha iluminar a minha mente, aquecer os nossos corações, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar mediante a exposição da tua palavra. Que Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que acabei de ler é um texto muito conhecido de todos nós. E é interessante que o contexto que antecede esta porção das Escrituras mostra o Senhor Jesus proferindo o Sermão do Monte, onde ele fala acerca de julgamento, acerca da ira, acerca de homicídios, de oração, de persistência, de tesouros, de ansiedade, de não servirmos a dois senhores, acerca dos fundamentos que estão à nossa disposição. E Jesus chega neste ponto e ele enfatiza a necessidade que os seus ouvintes, de uma forma especial, os discípulos, eles necessitam fazer uma escolha. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontram. É interessante que o sermão do Senhor Jesus, ele chega no ponto culminante. E ele convoca os seus discípulos a tomarem uma decisão. Ele diz aos seus ouvintes que eles necessitam fazer uma escolha. Jesus, ele está falando que nós ou seguiremos o seu caminho, o caminho de Cristo, ou ficaremos contra ele. É interessante que o texto não nos dá uma oportunidade a chegarmos
à conclusão que existe outra alternativa. E sempre nas nossas vidas, meus irmãos, nós nos deparamos com decisões que vão influenciar de forma significativa o nosso presente e também o nosso futuro. Decisões que são tomadas hoje, elas acarretam consequências no nosso amanhã. É interessante que todos nós, antes de chegarmos aqui, tomamos diversas decisões. Das mais simples, das aparentemente mais simples, para as mais complexas. Decidimos se viríamos ou não para a igreja. Decidimos a roupa que estaríamos. Se víamos de casaco ou sem casaco, em decorrência da chuva. O perfume. A forma como viríamos. Se de carro, se a pé. O caminho que traçaríamos. Dentre muitas outras decisões, até chegarmos aqui. E existem inúmeras decisões que, de fato, elas são sérias e acarretam consequências para as nossas vidas. Os jovens que aqui estão, em um dado momento da sua vida, eles decidirão acerca do namoro, com quem se relacionarão. E é interessante, meus irmãos, que esta decisão aparentemente simples, ela pode gerar consequências para toda uma vida. Estamos diante de uma geração que só valoriza o externo, onde um estereotipo foi traçado e jovens em especial se atêm absolutamente a isso. É uma verdadeira idolatria à estética e à aparência. E as pessoas passam a priorizar os seus relacionamentos em relação à estética, ao visual, à aparência. E se esquecem que a beleza da juventude passa. Se esquecem que nós envelhecemos. Se esquecem que à luz das Escrituras nós devemos valorizar e olhar para o interior, para o coração das pessoas. Muitos jovens que conheço começaram a se relacionar com descrentes, se submeteram ao jugo desigual e argumentavam, mas é uma pessoa maravilhosa. Ele até gosta, ou ela até gosta de ir para a igreja. Ele até se identifica. E é interessante, meus irmãos, que quando o nosso coração enganoso, inclinado para o mal e para o pecado e para a transgressão da lei de Deus, deseja algo, nós somos habilidosos para arrumar desculpas e justificativas. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos se desviaram da igreja, do ministério, que abandonaram os caminhos do Senhor em decorrência de namoros, de relacionamentos que não estavam em conformidade com a palavra do Senhor. Decisões. Namoros que de fato não promoviam a glória de Deus, relacionamentos que não promovem a glória de Deus. E é interessante que quando nós estamos imersos em situações como essas, parece que a nossa mente é cauterizada e nós não conseguimos compreender nem enxergar muitas vezes a gravidade daquilo que nós estamos fazendo. Muitos jovens que se desviaram, que passaram a ter uma vida de pecado, uma vida em oposição à palavra do Senhor. Decisões profissionais. Quantos de nós, ao tomarmos uma decisão profissional,
Tal decisão, ela desencadeia consequências para a nossa espiritualidade. Nem tudo que aparenta ser uma bênção, de fato é uma bênção para as nossas vidas. Nós estamos inseridos num sistema secularizado, onde muitas posturas e condutas são normais para o mercado. Mas Deus nos chamou para sermos luz da terra e sal do mundo. Nós não podemos nos conformar com o presente século. Decisões de amizades e companhias. Quantos que dentro da igreja estão se perdendo porque estão sendo influenciados por amigos descrentes ao invés de influenciá-los. Estão se deixando levar e passam a comungar das mesmas práticas, passam a tolerar e mais na frente a praticar, e começam a achar tudo absolutamente normal. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos relacionarmos e termos amigos descrentes, não é isso. Mas o que eu quero refletir com os irmãos é aquilo que o apóstolo Paulo fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos de ter cuidado nas decisões dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos. Porque quando a gente menos espera, a gente já está tão envolvido. A gente está tão imerso, nós já estamos tão conformados que não existe mais diferença entre nós e o mundo. Decisões de flertar com o pecado. Inúmeros cristãos dentro das nossas igrejas estão flertando e se escravizando pelo pecado. Nós não temos de dar espaço. Nós devemos buscar fechar todas as arestas. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, buscar ao Senhor, viver no Senhor, porque a nossa natureza, ela é inclinada ao mal. A nossa natureza pecaminosa, ela tende a transgredir. E enquanto tivermos nesse corpo, nos nossos corpos, nós lutaremos diariamente em relação a isso. Quantos homens e quantas mulheres dentro das igrejas estão dados, viciados e aprisionados pelo pecado, pela bebida, por drogas ilícitas, pela prostituição. Homens e mulheres casados que decidem viver uma vida dúbia e aparentemente escolher o caminho estreito, mas nas suas vidas práticas caminham pelo caminho largo. Para chegarmos em todos os lugares existem muitos caminhos, alguns mais perto, outros mais distantes. E o engraçado é que necessariamente o caminho mais perto não é aquele que vai nos levar a um determinado lugar de forma mais rápida. Mas como lemos na palavra do Senhor, em nossa vida espiritual só existe apenas dois caminhos. O caminho de seguir a Cristo ou rejeitar a Cristo.
de renunciar aos prazeres do mundo e tornássemos discípulos de Cristo, ou abraçarmos os prazeres do mundo. Não existe outra alternativa. Não existe coluna do meio. Não existe estar lá, estar cá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. E todas as decisões que falamos anteriormente são decisões que as consequências quase que absolutas estão inerentes à nossa vida aqui na terra. Mas esta decisão ao qual o próprio Cristo nos impõe a tomarmos não é uma decisão, mas a decisão das nossas vidas. Jesus ele passa a apresentar esta verdade absoluta, que ela pode ser rejeitada pela nossa sociedade, que ela pode ser indigesta, que ela pode ser dura, mas é a verdade de Deus. Que existem apenas dois caminhos, e que nós devemos sim tomar a decisão por qual caminho seguiremos. A nossa vida é pautada de decisões, e precisamos decidir qual caminho seguiremos. Qual caminho, igreja do Senhor, nós temos trilhado? Qual o caminho nós temos andado? Na nossa vida prática, muitas vezes para reorientarmos a vida, precisamos voltar, mudar de direção, e para isso precisamos mudar o caminho. A vida cristã, muitas vezes, ela é definida como uma verdadeira peregrinação. Nós somos peregrinos nessa terra. E é interessante que o caminho que nós iniciamos, ele vai levar-nos para um fim determinado. É interessante que Jesus, ele não usa os métodos evangelistas e dos profetas contemporâneos para atrair as multidões. Jesus não tenta comovê-los, gerar uma certa emoção e uma comoção. Mas Jesus ele é muito claro e imperativo ao dizer aos seus discípulos que é necessário entrar pelo caminho estreito. Ele descreve que a entrada no reino é algo como desejável, porém requer renúncia, perseverança. Jesus está mostrando que também na vida espiritual nós necessitamos de postura. Que não existem múltiplas escolhas, múltiplos caminhos, múltiplas oportunidades. É interessante, meus irmãos, que o texto é muito claro. Jesus chama os seus discípulos para entrar. Ele diz: entrai pela porta. Ele não chama para pular muro, para invadir local ou para ficar do lado de fora. Essa entrada é legal e autorizada pelo próprio Cristo, Filho de Deus, que nos convoca para entrar neste caminho.
O texto segue dizendo: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Meus irmãos, o caminho largo, ele é atrativo, não requer esforço, não requer renúncia, não requer discipulado, não requer submissão, não requer o reconhecimento do senhorio de Cristo. Mas ele tem um resultado certo e inconteste, segundo as Escrituras Sagradas. E o seu resultado é morte eterna. O fluxo das pessoas que entram pela porta larga e o caminho espaçoso é muito maior. A corrente é bem mais forte. E como eu e você somos induzidos diariamente para seguirmos esse caminho, para seguirmos esse fluxo, para nos ajuntarmos a esse povo, as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho, os programas de televisão, o entretenimento que nos é ofertado. Por todos os lados as pessoas estão vivendo e buscando incansavelmente prazeres carnais, sem darem qualquer importância a Deus. Vivemos numa sociedade hedonista. O que importa é ser feliz. As pessoas não estão preocupadas se vão desagradar a Deus. As pessoas não estão preocupadas se vão transgredir a lei de Deus. As pessoas não estão preocupadas em relativizar valores absolutos da palavra de Deus. O que importa é ser feliz para essa sociedade. As pessoas casam para se separar e se separam para se casar. As pessoas, homens e mulheres casados, dentro de muitas igrejas, se aventuram em relações extraconjugais de adultério, por não temerem ao Senhor. Jovens vivem em relações de fornicação, de relacionamentos sexuais impuros que são abomináveis diante de Deus. A mentira muitas vezes se torna praxe, rotineira nas nossas vidas. Situações que de fato não se conformam com as Escrituras. E meus amados irmãos, todo esse sistema nos leva, quer nos arrastar para este caminho largo. Todas as coisas que estão ao nosso derredor estão contribuindo para isso. As pessoas querem satisfazer os prazeres da carne, mesmo que isso seja degradante para a sua vida espiritual. Meus amados irmãos, e infelizmente, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo onde a ética cristã está muito baixa. O Evangelho não é ética por si só, mas o Evangelho contém ética, contém valores. É inconcebível. Nós olhamos os dados do IBGE, a cada ano o número de evangélicos aumenta.
cadê a transformação da sociedade? Porque de fato, quando existe conversão, existe transformação. Mas o número dos divórcios entre crentes e descrentes é absolutamente o mesmo. Ou seja, que caminho nós temos seguido? Que caminho nós temos traçado? A palavra fala: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos hão de encontrá-lo. Jesus nos apresenta o outro caminho, o caminho estreito, o caminho apertado, mas o caminho que nos leva ao reino eterno do Senhor. Em momento nenhum, Cristo nos garante facilidade. Esse evangelho, pseudo-evangelho anunciado, mar de flores, romantizado, não é um evangelho bíblico revelado na palavra do Senhor. Porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele nos fez uma garantia: tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E nós venceremos com Ele no grande dia. O caminho estreito é um caminho de renúncia, é um caminho de santidade, é um caminho de morrer diariamente para o mundo, para vivermos para a glória de Deus. E isso é desafiador para todos nós. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos auxilia, Ele nos fortalece para que possamos caminhar, para que possamos enfrentar as tentações e triunfarmos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós não podemos permitir que absolutamente nada impeça a nossa caminhada e permanência com Cristo. E quando nós abraçamos esse caminho estreito, nós temos de ter a consciência que sofreremos críticas e perseguições. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabe o que é ser odiado? Aparentemente sem qualquer motivo objetivo, pelo fato de seguir o caminho estreito, de abraçar o evangelho, de pessoas que tentam lhe prejudicar, lhe humilhar, que lhe rejeitam pelo simples fato de você genuinamente ter respondido ao evangelho positivamente e ter passado a caminhar com Cristo. Andar contra a maré, contra os valores de uma sociedade que rejeita Deus, que abomina valores absolutos que são revelados na palavra de Deus, que fomentam uma cultura absolutamente contra o cristianismo e seus valores. Quantos de nós aqui já fomos criticados por pessoas que nós amamos e já ouvimos palavras que muitas vezes nos feriram? Larga de ser besta, esse negócio de igreja. Vai curtir tua vida. Os jovens,
Tuas primas, teus primos, tudinho, vamos para o São João, farrear, e tu tá com história de ir para vida de sertão, atrás de pastor e atrás desse povo. Meus amados irmãos, o Evangelho, ele é sinônimo de cruz, ele é sinônimo de renúncia, mas ele nos garante a glória com Cristo Jesus. Sofreremos exclusões, em alguns momentos nos sentiremos sós, e com muito amor, temor e tremor no coração, meus irmãos. Nós, a partir de mim, é impressionante como o mundo abraça e acolhe as pessoas para fazer tudo aquilo que é abominável diante de Deus. E muitas vezes nós, dentro da igreja, tem um recém-convertido que ninguém olha para ele, que ninguém chega junto. Uma pessoa que saiu de um contexto social completamente diferente e cai dentro da igreja, que foi alcançado pela graça do Senhor, que se converteu, mas está mais perdido que segue em tiroteio. E às vezes nós somos indiferentes por essas pessoas. Nós temos de nos atentar para isso. Uma das funções da igreja como corpo de Cristo é abraçar estas pessoas, é caminhar com elas, é mostrar e apontar para Cristo. Agora, se desvia da igreja, dia de domingo, de 8 horas da manhã, já tem gente te chamando para tomar cachaça. Não, rapaz, eu estou liso, homem, eu passo aí para te pegar. É desse jeito. Acolhe, abraça. Quando nós decidimos pelo caminho estreito, nós devemos exalar o cheiro de Cristo. Nós devemos ser semelhantes como Cristo, nos compadecer das pessoas, amar as pessoas, compreender as pessoas. Mas nós também temos de ter a consciência que existirão momentos que nós estaremos aparentemente sozinhos, que passaremos por aflições, que ficaremos perplexos com acontecimentos, que nos surpreendemos com determinadas posturas. Mas, meus amados irmãos, Cristo passou por tudo isso. João 1,11 diz: Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi expurgado, Filho de Deus. O próprio Deus que deixou a sua glória e que encarnou e viveu nesta terra de forma plena e perfeita, ele foi rejeitado pelos seus. A rejeição e o desprezo fazem parte da caminhada cristã. Mas eu quero te dizer que existe consolo e existe esperança no Senhor. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não te abandonarei. Essa é a esperança que temos em Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No momento de crise, Ele está conosco. No momento de solidão, Ele está conosco. No momento de rejeição, Ele está conosco. Ele é o nosso socorro presente. Ele é a rocha inabalável. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador.
Ele reina eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, muitos de nós, durante a caminhada cristã, passamos por momentos difíceis. Estamos num caminho estreito, cambaleantes. E muitos se perdem no meio da caminhada. Muitos estão fisicamente no caminho estreito, mas o seu coração já entrou pela porta larga. Muitos estão envolvidos nas atividades da igreja. Muitos estão participando efetivamente dos ministérios, da liderança, mas os seus corações abraçaram e abandonaram o caminho estreito e trilham o caminho largo que leva à perdição. Com muito temor e tremor no coração, meus irmãos, que Deus nos guarde para não estarmos dentro da igreja, mas o nosso coração está fora, aprisionado aos prazeres do mundo. Que nós não venhamos viver uma vida de religiosidade. E como é fácil, meu irmão, nós nos tornarmos religiosos. Como é fácil apertarmos o botão de crente dominical e vir para a escola dominical, participar da programação, mas na segunda-feira o nosso coração está aprisionado e acorrentado pelos valores e pelas paixões mundanas. Quantas pessoas que foram bênçãos na igreja, nas nossas vidas, que foram instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar muitas vidas, hoje estão perdidos, hoje estão errantes por terem retornado e abraçado o caminho largo que leva à perdição. Pessoas que vivem uma vida dúbia, que pensam que pode estar com um pé na estrada estreita e outro na larga, que se aprisionaram ao pecado, que se aprisionaram aos prazeres do mundo, mas que continuam dentro das nossas igrejas. Eu peço muito ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, das nossas vidas, para não nos tornarmos apenas religiosos, apenas cumpridores de rito, em subir a um púlpito desse sem temor no coração, para apenas não apertar o modo play on e falar aquilo que pode ser falado. Temos de estar vigilantes, temos de estar atentos. O próprio Senhor Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado, ele é escravizador. O pecado, ele traz satisfação para a nossa carnalidade. O pecado, ele traz prazer, ele traz gozo, mas ele nos afasta da presença de Deus. O pecado faz com que a nossa mente fique cauterizada. O pecado faz com que a nossa fé seja corroída.
O pecado faz com que os fundamentos e os valores absolutos que tanto defendíamos torne-se algo relativo no nosso dia a dia. E sem muitas vezes perceber, começamos a nos conformar com o presente século. Meus amados irmãos, eu não sei se existe alguém aqui que entrou nesta noite vivendo nessa situação, mas eu sei que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos alcançou exclusivamente pela sua graça, que Ele está disposto a nos levantar para nos colocar na porta estreita, para caminhar conosco no caminho apertado que leva à vida eterna. O salmista disse: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Relacionamento com Deus sou eu e Deus. Você pode ter uma impressão absolutamente, diametralmente oposta de mim, da minha espiritualidade com Deus. O que nós externamos muitas vezes não é o que vivemos. Meus irmãos, Jesus enfatiza e decreta que existem apenas dois caminhos. Há duas possibilidades e uma escolha. Uma escolha que leva à vida, outra escolha que leva à morte. Uma escolha que nos leva para o céu e outra escolha que nos leva para o inferno. O inferno existe, apesar de ser pouco falado, mas é uma realidade revelada na palavra do Senhor. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Meus irmãos, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meus amados irmãos, nesta noite nós estamos diante da palavra do Senhor, diante dos seus ensinamentos, diante de uma verdade dura, mas absoluta para cada um de nós. Que nós possamos refletir se de fato nós estamos caminhando nesse caminho estreito. Se nós temos vivido feito verdadeiros discípulos de Cristo. Se nós estamos carregando a nossa cruz e renunciando a nós mesmos para estarmos no seu caminho. Como tem sido a nossa vida? A nossa vida dentro da igreja está em conformidade com a vida fora da igreja? O nosso coração está dominado pela estrada estreita ou pela estrada larga? Eu concluo, meus irmãos, com a palavra do Senhor Jesus que diz em João 10:9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Igreja do Senhor, eu não sei como você chegou aqui,
Eu não sei por que caminho você tem trilhado e caminhado, mas o Senhor, Ele chama a sua igreja, Ele chama todos aqueles que estão caminhando pelo caminho largo a se arrependerem e retornarem ao Senhor Jesus. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Arrependa-se e retorne aos caminhos do Senhor, porque estreita é a porta, mas é nela onde nós encontramos salvação eterna em Cristo Jesus. Só Ele é o caminho para Deus, só Ele é a porta da salvação. Ninguém pode chegar a Deus por obras, por méritos, por conquistas pessoais. Nós chegamos a Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Todos nós precisamos entrar pela porta que é Jesus Cristo. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu amado irmão, se você abraçou o caminho da estrada larga, nesta noite, o Senhor nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e retornarmos para o caminho que nos leva à vida eterna, ao caminho que nos traz paz, independentemente das circunstâncias, para o caminho que nós possamos confiar e depender plenamente do Senhor Jesus. No caminho estreito, nós temos paz, nós temos alegria e temos salvação eterna, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite, que Ele renove as nossas forças, para que possamos prosseguir, para que possamos caminhar, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha nos confortar, para que Ele venha renovar as nossas forças, para prosseguirmos para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar.